E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fiquei 14 dias fora porque eu tomei 2 strikes, né? Então, quando você toma 2 strikes, você tem 1 semana de penalização. Então, como foi 2, fiquei 2 semanas, né? E eu fiquei de fora aí das polêmicas que teve aí envolvendo a machosfera, né? Muito por causa encabeçado pela série, né? Adolescência. Então, aqui tá a pasta da machosfera. Então, vamos clicar aqui na pasta e vamos ver como é que tá estruturada a machosfera, né? Apesar de eu considerar que alguns nichos estão em certas bolhas e esses nichos reproduzem seu conhecimento através de formas diferentes. Através de canais, através de livros e de uma cultura que aqui no Brasil não é muito pujante, que é a cultura dos fóruns. Aqui já teve fóruns, mas não é igual nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o Reddit e o 4chan, são tendências de procura de informação e as pessoas ficam muito tempo nesses lugares, né? Aqui no Brasil já é um pouco diferente. Então, o que a gente tem aqui? Na manosfera, a gente tem o mundo dos homens, né? Vamos dizer assim. E 70% dos homens são blue pills, né? Eles acreditam no basta querer, no momento certo você vai conseguir o que você quer e tal. Você tem alguns representantes dessa teoria, que é o Manual do Homem Moderno, muitas vezes esses podcasts aí de caras blue pills e tal, que não oferece mais... eu tô meio rouco porque eu tô com a garganta inflamada. Tomei sorvete ontem, arregacei minha garganta, então por isso que minha voz tá meio estranha. E esses discursos não representam mais os anseios que os homens têm no momento, né? Não adianta mais você ficar vendo conselhos de sedutólogos, de Manual do Homem Moderno, de sedutor nato, de nerd sedutor, que não vai funcionar. Os homens entendem que isso aí não funciona mais. Então, eles começaram a procurar formas de se adaptar com o jogo, com o mercado sexual. Então, sobraram 30% dos homens, né? Por que eu acredito que 70% dos homens no mundo são blue pill? Por causa dos canais. Se você pegar o meu canal, se você pegar os caras mais expoentes aí da nossa comunidade, você vai ver que não passa de 1 milhão. Não passa nem de 2 milhões, juntando tudo. Então a gente é uma bolha pequena de aproximadamente 2 milhões de homens, né? Estão descentralizados aí dentro desses 30% de homens, né? Então o que você tem? Você tem o MGTOW, que é a bolha MGTOW, que você vai ter o Volcel, ou o cara que ele é MGTOW, mas ainda tá no casual. Só que o MGTOW, você não casa, você não assume mãe solteira e você não namora, mas você pode ter o casual. Aí você tem a bolha Red Pill, que são os PUAs, né? São os caras que vão ensinar alguma estratégia de sedução, de abordagem. E você tem a Red Pill do desenvolvimento pessoal, que são a maior parte do conteúdo hoje é desenvolvimento pessoal, que já cai por terra a estratégia que o Red Pill é misógino. Porque a maior parte dos caras que estão na Red Pill, eles vão falar de VSM, de aumentar o VSM para você ficar com mulheres. Entendeu? Então não tem como. E geralmente esses caras, eles estão do guarda-chuva do YouTube. Então não tem como ser misógino e ainda ter canal no YouTube, né? Porque ele vai rodar o algoritmo dele para ver se tem algum problema no seu canal e você vai ser expulso, né? Você vai ter seu canal bloqueado. Então a maior parte do nosso conteúdo é desenvolvimento pessoal. Treinar, se vestir melhor, abordar melhor, leitura, é o desenvolvimento pessoal. Os PUAs, eles estão em decadência, né? Porque acredita-se que você pode tomar uma falsa acusação, que você pode sofrer por importunação sexual, né? Que a mulher pode denunciar. E muito influenciado pela Black Pill do lookismo, do Lookismax. Que não adianta nada você abordar mina se você for muito feio. Que é a outra bolha que tem, que é a da Black Pill. Na bolha Black Pill, você tem 2 vertentes, a lookista e a fatalista. Nem sempre o Black Pill ele vai ser fatalista, mas quase sempre o fatalista é Black Pill, entendeu? Você pode ter uma ideia Black Pill da realidade e muito que seu valor vem através da sua aparência e você não cair no fatalismo. Tá, mas a pergunta que eu faço, mas será que esse cara que não caiu no fatalismo, eles eram normies? Porque o normie, ele pode acompanhar os conteúdos Black Pill, melhorar em alguma área e ele não cair no fatalismo porque ele é normie. Entendeu? Então ele tem alguma aderência com mulheres. Porém, o Sub 5, se ele cair na Black Pill, muito provavelmente ele vai pro fatalismo.
Porque a Black Pill ela tem uma parte que ela é inflexível. Você não vai conseguir mudar, mesmo com academia, que é igual a foto que eu tô colocando aqui. Você tem o Sub-5, ele consegue entrar numa zona de norma, você tem, por outro lado, um Sub-5 que não consegue mudar. Então, se ele não consegue mudar, por que vai valer a pena eu melhorar minha aparência se não vai ter resultado nenhum? Nem sempre o cara que vai pra Black Pill, ele vai cair no fatalismo. Porém, quase sempre, o cara que é fatalista, ele entrou no fatalismo pela Black Pill. Então vamos ver como que está estruturada, né? A primeira que eu falei foi a do bolha migtal. A bolha migtal significa homens que através da intuição, ou por influência de canais, fóruns de discussão, ou por algum trauma financeiro ou emocional, decidem abdicar de relacionamentos seguindo seu próprio caminho, porque racionalmente o casamento é extremamente oneroso. Quer ver um cara que eu acredito que foi por intuição? O Leonardo DiCaprio, o Caio Castro, eles são migtal, eles seguem o caminho deles, eles não casaram e eles têm monogamia de curto prazo. Eu acredito que por intuição mesmo, ou por causa de muitas opções. Não é porque eles seguiram canais e ficaram em fóruns, porque esses caras nem têm tempo pra isso e eles são destacados, né? Porém, a maioria dos caras, eles têm essa visão que o casamento e o relacionamento é oneroso, que você vai sair perdendo na maioria das vezes, que eu acredito nisso também. É uma congruência que eu tenho com os conteúdos migtal. Eu acredito que se você tem um VSM compatível um pouco menor do que o da mina, a tendência é que você se foda muito, entendeu? E você vai ser um cuck no relacionamento, ela vai ter muitas opções, vai ter um monte de cara ao redor delas melhores que você, e se você investiu financeiramente e emocionalmente, você vai sair perdendo. Então o cara entende isso e ele sai, tá? Ele ou procura GP, ou procura um casual ali de curtíssimo prazo, que ele não vai investir emocionalmente, e ele segue o seu próprio caminho. Tá. Só que muitos desses daí não veio por essas duas vias, nem pela intuição e nem pela influência de canais de discussão. Eles vieram porque eles tiveram uma frustração financeira e emocional, igual eu coloquei aqui. Então, geralmente são caras mais velhos, né? São caras que eles queriam estar no relacionamento e a mina saiu. Não foi igual aqui, pela intuição. Aquele cara, eu acho que não vira pra mim, não. Eles queriam dar certo, né? E eles tiveram um baque muito forte. E esses são os mais radicais em influenciar jovens a sair do mercado sexual. Que é extremamente difícil. Você falar pra um cara de 18, 19 anos parar de sair com mulher. Esses migtaus, muitos deles não acham relevante você nem ter contato com mulher, entendeu? Porque as leis e a falsa acusação, que eu nunca vi. Eu nunca conheci um cara que tomou uma falsa acusação, a não ser famoso. Mas na minha bolha de amizade eu nunca vi. E nem que abordou uma mulher e tomou uma importunação sexual, nunca vi, né? Então você tem esse culpe dentro do migtal, que é o cara que ele queria dar certo com a esposa terminou, e ele vai ser muito difícil, até pela idade, se realocar de novo no mercado sexual. Então eles viram migtal porque é uma saída mais fácil. Tudo misturado, é uma saída mais fácil. A teoria, ela é relevante e ela é lúcida, racionalmente, porém, muitos caras que se apaixonarem, acharem que vale a pena seguir um relacionamento, eles vão jogar tudo isso fora, toda a razão e todo o arcabouço de conteúdo que eles consumiram. Aí você tem aqui alguns livros que essa comunidade dos migtaus ganhasse peso teórico, que é O Homem Domado, da Esther Vilar, Homens em Greve, né, da Ellen Smith, e ela diz que os homens estão boicotando os casamentos através de uma perspectiva racional. É isso que eu tô te falando. O migtal, ele vem de uma perspectiva racional, não é emocional. Apesar de que muitos migtaus, eles estão na bolha migtal porque eles sofreram emocionalmente, então eles estão ressentidos, entendeu? Ele queria dar certo e a mina não quis, que a maioria das pessoas, a maioria dos términos são assim, entendeu? Mas, na verdade, a teoria mesmo, ela é racional, entendeu? Hoje, a mulher tem muito mais poder através das leis, através da própria hipergamia dela, ela consegue subir graus, né, na escala do alpinismo social mesmo, e ela acaba trocando o cara, ela acaba levando o patrimônio do cara, entendeu? Que é o que a Ellen Smith vai falar no livro Homens em Greves. E o Racional Meio, que fala mais sobre dinâmicas de sexual ali mesmo, do jogo, que muitos migtaus também consideram relevante. Já os canais,
eu acredito que o TFM, Stardust e o Sandman, na gringa, são os expoentes mais, que eu considero assim, mais inteligentes que falam sobre esse tema. Eles também, assim como eu, acreditam que o MGTOW muitas vezes é um cope do cara que ele é mais velho e ele toma um divórcio e ele vai ter extrema dificuldade com o mercado sexual. As mulheres de antigamente não são iguais de hoje, né? Então eles não vão ficar com minas mais novas. Então pra ele o GPzismo, um casual ali é muito melhor do que casamento, né? Aí você tem Dom Sandro, Raccoon, Tiozão, MGTOW, Social Promo e acredito que o Coruja também é um MGTOW, né? Um insight que eu acredito que o MGTOW tem extrema dificuldade com o mercado sexual atual e eles decidiram, muito por causa das leis e do comportamento feminino através do feminismo, muitos não acreditam na Black Pill do luquismo, né? É uma divergência que eles têm, que eles acham que o homem consegue entregar valor de outras formas, através da provisão. Então o MGTOW está muito relacionado com beta provedor, né? Se você ser beta provedor, você vai entrar num relacionamento que você vai sair perdendo. Porque as mulheres têm um aparato jurídico pra te moer, entendeu? Eles acreditam muito nisso, que o homem entrega valor de outra forma e não com a aparência. Então esses papos Black Pill, eles não levam em consideração. Então é tipo assim, ele vai falar pro cara assim, você quer ser beta provedor e ter sua honradinha e ter sua casinha? Olha, você vai se fuder. Porém, eu acredito que a teoria Black Pill, ela é um pouco mais lúcida. Vou dar um exemplo. Se eu pegar a minha vida e eu falar assim, numa perspectiva de outra pessoa me analisando, eu seria um Purple Pill. Porque eu conheço a Red Pill, conheço a Black Pill, só que eu ainda tenho um relacionamento. Entendeu? Porém, teoricamente, a teoria mais lúcida eu considero a Black Pill. Entendeu? Eu considero a Black Pill. Eu acho que se você tem uma aparência legal, mesmo você ganhando pouco, você consegue ter relacionamentos até duradouros. Não vou dizer assim que você vai casar e vai viver feliz pra sempre, mas você pode sair com vontade, porque eu já vi isso na realidade. Eles têm uma teoria lá que não existe sexo grátis, que você vai pagar de alguma forma. Se você não paga com dinheiro, você vai pagar com aparência. Eu não consigo traduzir isso na realidade. Eu não acho que existe você pagar com aparência, entendeu? Se você tem uma ideia de conservadorismo, de beta provedor que vai suprir pela família, você vai ter que desconstruir isso, porque hoje não dá mais pra você ser assim, porque o risco é muito alto. Aí eles acertam. Porém, eles erram na hora que eles falam que o cara que é mais bonito, eles vão ter isso de forma simples, cara. Eles vão ter sexo de baixo custo, que é um contraponto que eu tenho do MGTOW. Mas é uma teoria e o estilo de vida é bem válido. E meio que não interessa muito se você tá no cope de não conseguir mulher e vira MGTOW, ou você consegue e desiste, que seria o verdadeiro. Não, o verdadeiro MGTOW seria um alfa, que ele percebe que ele vai sair perdendo em termos de tempo, de recurso e investimento, e ele decide só transar com as mulheres. Mais ou menos assim, tem uma fila de mina querendo ficar comigo, porém como as leis estão zoadas, eu não vou ficar com essas minas gatas e gostosas, entendeu? Esse seria o alfa. Mesmo eu tendo essa mina, eu abdico disso daí pra não viver esse estilo de vida de conservador, né? De beta provedor. Ele abdicou disso, mas ele tem um monte de mina querendo ficar com ele. Que na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, esses MGTOW, eles são mais velhos, eles não têm acesso a uma qualidade de mina legal, e eles acreditam até por um culpa ali de sobrevivência mesmo, que não é porque eles são feios e velhos, é porque as leis, entendeu? É eu que não quero. As meninas estão todos querendo, mas é eu que não quero. Aí você tem os pickups, né? Os pick-up artists, que também fazem parte da machosfera. Os pick-up artists são homens que se dedicam a entender a dinâmica de atração através de várias abordagens. Numbers games, né? Você aborda um monte de mina e através de tentativa e erro você vê qual abordagem você acha melhor. Através disso você cria teorias igual a teoria do Mister, que ele fala abordagem, conforto e fechamento, né? Não, é abordagem, qualificação, conforto e fechamento, né? Então você vai abordar. Através disso, você vai fazer por estratagemas linguísticos que a mina se qualifique para você. Ela se qualificando para você, você vai gerar um conforto e depois você vai fechar com a atração. Então, por tentativa e erro, você abordando várias mulheres, você entendendo a dinâmica, você vai ter um êxito, que eu acredito que é lúcido e é real, eu também abordo no meu canal. Eu acho que os PUAs são relevantes sim. Principalmente o livro do Mister, que é o melhor PUA que já existiu.
Principalmente o livro do Mister. Por que eu acredito que tem sentido? Porque se você é um Shed, você lidar com uma mina nota 5 e você é um 8, os puas já não vai fazer tanto sentido, porque sua presença, só de ela ficar perto de você e te beijar já é uma puta validação. Então você não vai ter que fazer muitas peripécias verbais pra conseguir gerar atração nela através do chaveco. Porém, se você é um 8 e você ficar com uma 8, cara, não dá pra ficar parada e a mina vai te agarrar. Ela vai querer que você invista, então você vai ter que ter um bom papo, então você vai ter que passar por aquelas estratégias que eu tô falando que é a estratégia do Mysteries. Existem outras estratégias, que é a da abordagem, da qualificação, do conforto e depois do fechamento, que é onde você gera atração através do chaveco, né? Do converseiro. Porém, se você for muito destruído na aparência, isso não vai valer de nada, porque você não vai ter o tempo necessário para você gerar essas coisas. Porque ela não vai te dar abertura. Você é muito prejudicado na aparência, ela vai fechar a porta, você não vai conseguir entrar. Então eu acredito que o pua só funcione se você estiver num range de norme pra cima, entendeu? Possível que você consiga gerar atração através de uma conversa, a não ser que a menina for muito feia, entendeu? É válido você entender dos puas e faz parte da machosfera. Então eles têm vários livros e canais espalhados, aqui eu não vou saber quais são os melhores puas, os brasileiros. Eu sei que o pua que tá dentro da machosfera, que conhece a Red Pill, era o Jake Janeiro. Eu não acredito que o Nerd Sedutor e outros caras aí que ensinam a seduzir mulheres, eles são relevantes para machosferas. Na verdade, eles são Blue Pills que falam em sedução. Mas o cara que ele era pua e ele faz parte da machosfera era o Jake Janeiro, que ele sumiu. Porque é o que eu tô falando, o pua ele está em baixa porque a Black Pill tomou muito parte do discurso da machosfera. Porque a aparência vem tomando muito espaço devido às mulheres ter ascensão ao mercado de trabalho, elas também têm as redes sociais, então a Black Pill ganhou muito peso, né? A mina não vai namorar um cara que ela acha mais feio, que ela vai pôr na internet e a amiga vai comentar, nossa amiga, você tá com esse cara zoado, tá entendendo? Então eles ficaram meio que obsoleto na machosfera, né, os puas, mas mesmo assim é muito relevante, até hoje. A outra vertente que tem na machosfera é a do desenvolvimento pessoal, que eu acredito aí que é 80% dos conteúdos. Você tem vários canais, né? Eles acreditam. Red Pill do desenvolvimento pessoal, a base é a Red Pill do VSM. Eles acreditam que é o valor sexual de mercado. Quanto mais você aumenta o seu valor, mais vantagem você vai ter com o feminino, que eu acredito que é verdade, né? Que aí vai estar dentre você melhorar não só a sua aparência física, mas sim grana, personalidade, né? Que é você ser mais desapegado, você ter mentalidade abundante, né? Que é uma frase que eles usam muito. Vai ter facilidade com mulheres. Crenças como o homem envelhece e adquire recursos e sobe o seu valor enquanto as mulheres perdem seu valor quanto o tempo passa. O que esse discurso significa? Vai ser muito difícil você ter dinheiro quando você é jovem. E vai ser muito difícil você construir físico quando você é muito jovem. Então vai ter um tempo ali de maturação para que você consiga chegar ao nível onde você vai atrair muitas minas. Que é verdade, você pode conversar com um monte de cara, que eles tinham uma escassez através de desenvolvimento e agora eles conseguem ficar com várias minas, e minas até gata, até Stacy. Isso é verdade. Porque às vezes você já tem ali uma estrutura óssea legal, você tem ali uma aderência ou até uma vocação ali para ganhar dinheiro com alguma coisa da sua profissão, e você consegue subir. Enquanto as mulheres, que também é real, acabam perdendo isso, porque na juventude dela, ela meio que vive um parque de diversão, que ela tem um monte de cara querendo ficar com ela, e quanto vai passando o tempo, se ela fez muito rolê, dormiu mal, usou droga e perdeu muito tempo com diversão e festa, elas acabam perdendo valor e não conseguem mais caras com VSM mais alto, né? Então acontece isso. Porém, entretanto, todavia, se você chegar aos 30 anos com um VSM muito alto, o que os caras estão reclamando é que só vai ter mina com sobrepeso e mãe solteira. Porque as minas mais novinhas e mais gatas que eles querem, já estão querendo caras que estão bem melhores do que eles e elas estão conseguindo. Entendeu? Jogador de futebol, médico, advogado, caras que ganham bem mais que eles. Então, você tem que se desenvolver, mas dependendo do quanto que você desenvolver, não vai valer a pena também você ficar com as minas, cara. Então, essa parada de o homem envelhece e adquire recursos e sobe seu valor, pode ser até um cope, que é o cope do envelhecer como vinho. Muitas vezes as mulheres querem um cara novo também com dinheiro. Então você vai ter que ser novo, ser bonito e ter dinheiro. Então tá mudando também. Aí você tem aqui, ó,
os livros da Red Pill do desenvolvimento pessoal, Racional Meio, O Homem Domado, A Revolução dos Betas e o The Mystery Method. São os livros aí expoentes aí da Red Pill, que o Mystery, ele fala também do desenvolvimento, né, de como que você tem que melhorar a sua aparência. Ele fala tudo isso no livro, mas para uma perspectiva mais pura, mas de você conseguir através da sua lábia, entendeu? Que a lábia, ela mexe muito com o lado beta feminino, né? Com o lado de longo prazo, que é um sinal misto que o homem faz, porque você não vai conseguir ficar com uma mulher e falar assim, viu, eu só quero transar com você, eu não quero nada sério, entendeu? Porque isso destrói o lado beta dela, que é relevante pra ela também. Ela quer um cara que fique intuitivamente, porque ela não te conhece. Então, se você falar logo isso, você tá descalibrado, que é o termo que o Mystery usa, que é a calibragem. Então, você vai emitir sinais misto. Porém, se você não tem intenção de ficar com a mina, isso vai causar nela um rancor dos homens, né? Isso contribui para a falácia feminista de que os homens só querem transar e não querem nada sério. Porque os homens acabam enganando as minas, dizendo que queriam um relacionamento sério, mas acabam saindo fora. Eu acredito que a atração pela beleza, ela é mais lúcida. Porque ela tem atração por você, então ela vai te emitir sinais de interesse, você vai ficar com ela e ela já tá aberta ao sexo. Então você não precisa ficar de converseiro e de manipulações de joguetes verbais para conseguir chegar até a Pepeca, entendeu? Através da aparência, ela já tá disposta a replicar a sua genética, entendeu? Que é a teoria Black Pill. Então você tem canais aqui, tanto gringo quanto brasileiros, Coach Greg Adams, Kevin Samuels, que faleceu, que ele era um puto expoente, tinha mais de 1 milhão de seguidores, Alpha Man Strategies, aqui no Brasil, Atitude Alpha, Bruno Giglio, Thiago Schultz, Projeto Conselho. Esses são os Red Pills do desenvolvimento pessoal, que eles acreditam que se você aumentar o seu valor, fizer lucros max, que eu também acredito nisso, estudar, adquirir status, você vai ter boas experiências com o feminino. A machosfera está concentrada nos Red Pill do desenvolvimento. A bolha Black Pill, muitos confundem com fatalismo, com niilismo, com churrasco, mas na verdade não. Black Pill é sobre aparência e a consequência de você entender isso é que você pode cair no fatalismo. Mas essa bolha de produtores que faz conteúdo de aparência, geralmente ela vai falar sobre uma frase que custa muito caro aqui na machosfera, que é de atração negociada. O que significa isso? Por mais que eu invista no desenvolvimento pessoal e ganhe dinheiro e ganhe shape, mesmo assim eu tô negociando atração, porque lá no passado eu nunca me envolvi com esse tipo de mulher, eu tive que me desenvolver, elas nunca me quiseram. O Black Pill acredita que a pessoa nasce com shape, ela nasce bonita e ela só mantém. Enquanto muitos caras vão ter que subir na aparência para chegar num overall para conseguir ter acesso à mulher, entendeu? Só que essa é o fardo da performance, não tem o que falar. Então eles acreditam que é uma atração negociada. Então se você tem dinheiro, não vale a pena. Porque a mulher só tá com você por causa do dinheiro. Então se você perdeu o dinheiro, que é verdade, ela vai sair, entendeu? Então por isso que é muito cruel a Black Pill. É um fatalismo mesmo. Não adianta você ficar com mina só por causa do seu dinheiro. Porque se você perder o dinheiro, ela vai sair. Então você tá negociando a atração. Então você tem 3 vertentes da Black Pill, que é o lookismo, que é a Black Pill do fatalismo e do niilismo, e você tem a Black Pill dos incel, né? Que todos os incel, eles são Black Pills? Não, mas a maioria dos incels são Black Pills. Então o que você tem? O lookismo. A Black Pill acredita que grande parte do seu sucesso com mulheres vem do quão atraente você é, que eu concordo. Eu acho que é isso. Fora isso, você vai ter que negociar a atração, que foi o que eu falei, através de provisão e segurança. Para a Black Pill lookista, o seu foco deve ser em melhorar a aparência, a fim de subir na escala entre Sub-5 e Norm Shed. Contudo, os casos que a melhora não é tão relevante. Então é igual eu tô falando, há casos, igual eu coloquei na imagem anterior, que o cara não vai conseguir, mesmo colocando shape, entendeu? Então ele ainda vai estar na zona do Sub-5, ele vai ter muita dificuldade com a mulher. Então é melhor que ele invista seu tempo em outras coisas que vai trazer felicidade e alegria pra ele na vida dele. É o que eu acredito, né? O que você tem aqui? Canais e fóruns do Reddit e no 4chan e Discord. Conteúdos do Face LMS, Witch Waffles, Tails, Tranques do Futuro, o meu, Hoje Caçador e Nagato. São os caras que são mais black pilados, que falam mais sobre aparência e sobre você ter as vias de atração das mulheres, em que o jogo sai quase nulo, você perde quase nada, não tem desvantagem quase que nenhuma. Você vai ter um sexo fácil ali, que é através da sua aparência. Porém, como eu estava dizendo,
Os caras que não conseguem, eles entram na Black Pill fatalista. Ao se deparar com o conteúdo da Black Pill, eles perdem a motivação, não só com mulheres, mas sim na vida, porque eles acham que não conseguem subir o nível com o Lux Max. Muitos têm alguma neurotipicidade, como autismo. Então, o que ele fala aqui? O cara ele já tem uma mente mais depressiva, né? Ele já tem algum distúrbio, né? E com o contato com esse conteúdo que ele vê, que ele se acha muito feio, que ele não vai ficar com mina nenhuma, ele acaba se afundando numa depressão, num niilismo. Muitos chegam até a praticar violência contra si mesmo. Acontece muito. Igual eu tava explicando, nem todo Black Pill ele é fatalista, mas todo fatalista é Black Pill. Os canais eles são bem nichados e eles estão espalhados pelo Reddit, 4chan e Discord. É muito difícil um canal do YouTube aceitar esse tipo de vídeo. Muito, muito difícil. Vai ser muito difícil você ter uma vertente de uma filosofia mais fatalista e mais niilista no YouTube, falando de desistência, e o YouTube deixar, do que você ter, tipo, vídeo sobre a Red Pill do desenvolvimento. A Red Pill do desenvolvimento é muito mais bem aceita. Então eles vão se concentrar nesses canais nichados, no Reddit, no 4chan e Discord. No Discord é onde tá o lixo do lixo do lixo, cara. Tá os piores tipos de conteúdo, entendeu? É no Discord. Em terceiro, você tem os incels, que são celibatários involuntários. Quem que são os incels? Devido à sua aparência, à sua condição de neurotipicidade, de algum autismo, um TDAH forte, eles acreditam que não conseguem interagir com mulheres porque eles são muito tímidos e eles são muito feios. Tanto que na série, o menino fala assim pra psicóloga, né, na série Adolescência: eu sou feio. Ele repete isso daí, entendeu? Eles acreditam que eles são muito feios, não conseguem melhorar com a Black Pill do Luquismo, né? Eles acreditam que não vai dar certo. E eles não conseguem transar, né? Por causa disso. Eles querem, mas não conseguem. E eles sofrem bullying. E vem toda aquela ladainha lá do porquê que eles são raivosos. Muitos incels não são fatalistas, né? Porém, há muita misoginia nos grupos masculinos incel. Muita misoginia, né? Porém, eles são perigosos? Eles vão praticar alguma violência contra uma mulher? Acredito que não. E nem sempre essas pessoas que fizeram coisas degradantes e violentas, eles estavam na comunidade incel. Estavam em outros tipos de comunidade que vai se intercalando através do Discord lá, que é o lixo. Tá lá. Há um grande vínculo da comunidade incel com a Black Pill fatalista, né? Eles acreditam lá, através da teoria da aparência, que eles não vão ter sucesso, eles já são incel. É aquilo que eu falo, não é porque eles viram o conteúdo que eles se tornaram incel. Não, eles tiveram reforço negativo, eles chegaram, eles abordaram as minas, eles não teve êxito e eles viraram incel antes de conhecer o conteúdo. Eles já eram incel, eles já não ficavam com mina. Porque o que eles tentam falar é basicamente assim: o cara, ele é incel porque eles viram o conteúdo. Aí eles, agora eu não consigo mais pegar. Não, eles já não pegavam mesmo se eles quisessem. Meio que faz uma simbiose com o psiquismo dele, com o psicológico deles, e aquilo vira uma coisa só, né? O conteúdo e o incelismo vira uma coisa só. Mas não porque eles viram conteúdo, eles já eram incel. Geralmente o incel, você olha pra ele, você sabe que ele é incel. Quando você vê incel, você vai olhar pra ele e fala: esse cara não come ninguém. É automático, tanto o feminino quanto o masculino. A mulher vai ver e fala: esse cara não pega ninguém. É muito tímido, muito espinha, muito prejudicado através de altura, muito prejudicado através de gordura. Então não adianta as mulheres falar que eles são incel porque viram conteúdo. Não, mesmo se eles não vissem nada, eles iam ser incel. E eles vão cair nesses grupos, videogame, quarto escuro, não tem muita habilidades com esporte, e eles vão ser mais reclusos. Essa é a realidade. E canais bem nichados, como Reddit, 4chan e Discord. Então, essa é a estrutura da machosfera hoje. Tudo que você ouvir fora isso é muito nichado e é uma coisa que não é tão relevante. Mas a machosfera está estruturada nesses 4 conteúdos: MGTOW, PUA, Red Pill Desenvolvimento Pessoal e a Black Pill distribuída em 3, que é o Luquismo, Fatalismo e os Incels. Os Incels vão aderir ao Lux Max? Vão, alguns vão, outros não. Outros vão aderir ao Fatalismo. Então, eu acredito que o conteúdo é só um conteúdo, a consequência você pode aderir a essas 4 vertentes, né? Se alguém olhar de fora, eu sou um Purple Pill, né? Que eu tenho namorada, eu ainda lido com mulher. Só que, teoricamente, eu acho que a Black Pill é a que mais explica o mercado sexual aí. Então, esse é o vídeo de hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura.
Devido às explosões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de LooksMax em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$ 15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de LooksMax, que está excelente.